Nós estamos aqui no templo da Assembleia de Deus do Bom Retiro em São Paulo, na avenida ou na rua Afonso Pena, 560, Bom Retiro, igreja cujo pastor é o meu amigo pastor Jabes de Alencar. E nós estamos aqui no culto da vitória. Claro, eu digo sempre que vitória não é apenas um culto, vitória é todo dia. Vitória, só em você estar vivo já é uma grande vitória. Mas nesse culto nós fazemos orações especiais e campanhas para o povo de Deus obter vitórias. Hoje eu quero trazer uma palavra especial, uma palavra um pouco até diferente daquilo que nós pregamos aqui, dado a uma preocupação que Deus tem colocado no meu coração, e eu tenho absoluta certeza que essa não é uma preocupação somente minha, mas Deus tem me incomodado para que eu fale a respeito da responsabilidade do homem e da mulher no casamento. Ah, pastor, por que o senhor não faz um evento de casais e prega essa mensagem? Por quê? Por que o senhor não faz isso? Não ficaria assim melhor, mais restrito? Não, porque esse é um assunto que diz respeito a todos nós. Quando eu falo de responsabilidade no casamento, eu estou falando de família. Se eu estou falando de família, eu estou falando da figura paterna, da figura materna e dos filhos. E aqui na brincadeira, todo mundo aqui é filho da mãe. Tá certo? Então, e se você não é casado, eu tenho certeza que você deseja se casar, não é? Olha só, quantos casados estão aqui? Levanta a sua mão, você que é casado, casada. Olha que massa, não é? Abaixa a mão. Quantos desejam se casar? Levanta a mão com fé, meu filho, minha filha. Olha a outra massa aí. Você está vendo? Ou é casado, ou quer se casar. Eu queria, antes de citar o texto, eu vou citar 2 textos da Bíblia, de falar sobre o papel do homem e da mulher no casamento, eu queria deixar bem claro aqui, que eu não estou preocupado com o conceito cultural acerca do papel do homem e da mulher. Eu não estou preocupado com o meu ibope ou o que vão pensar dos conceitos que eu vou expor aqui acerca do papel do homem e da mulher. Eu não estou preocupado porque, afinal de contas, o Evangelho é uma contracultura, a cultura do mundo. Eu tenho compromisso com a palavra de Deus, e a palavra de Deus é o manual do fabricante. Quem fez o homem e a mulher foi Deus, e ninguém entende mais de ser humano do que Deus. Portanto, se eu hoje vou contrariar conceitos da sociedade pós-moderna, longe de Deus, mergulhada no pecado, eu não estou preocupado. Eu estou preocupado com o modelo que Deus estabeleceu, porque tudo que Deus fez é bom, e o que Deus fez em favor do ser humano é o melhor para ele viver. Queria deixar claro aqui, logo de saída. Agora vamos para a Bíblia. E segura, irmão. Efésios capítulo 5. Do versículo 22 ao versículo 25. E depois vamos a uma outra passagem. A minha oração é que o Espírito Santo fale por mim. Avive a minha memória, a minha mente. Coloque uma palavra revelada na minha boca. Esse é o desejo do meu coração. Efésios, capítulo 5, versículo 22 ao 25, é o primeiro trecho de texto que eu quero ler. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte
que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Vamos a uma outra passagem? Primeira carta de Paulo a Timóteo, por favor. Capítulo 3, versículo 15. É a primeira, a epístola a Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Eu vou citar o texto e vou destacar alguma coisa desse texto. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. A igreja do Deus vivo, que é o quê? A coluna e a firmeza da verdade. Eu ando muito preocupado com a questão do casamento, do papel do homem, do papel da mulher, da responsabilidade do homem e da mulher no casamento. Escute o que eu vou dizer para vocês. O Dr. Charles Winnick, da Universidade de Nova York, ele pesquisou as mais de 2.000 culturas que já existiram no mundo. Ele fez uma pesquisa das mais de 2.000 culturas que já existiram no mundo. E ele chegou à conclusão que em apenas 55 dessas culturas, apenas 55 dessas culturas que já existiram no mundo, mais de 2.000, em apenas 55 eram culturas unissexuais, isto é, não havia papel definido para o homem e a mulher, não havia papel definido para a masculinidade e feminilidade, não havia. E ele chegou à conclusão, eu estou falando de dado científico, não é de chute, não é de teoria, de que essas culturas onde não havia o papel definido para homem e mulher, essas culturas rapidamente se extinguiram. E qual é a conclusão que se chega então? Que uma sociedade não é mais forte do que a vitalidade das suas famílias. Vou repetir. Nenhuma sociedade é mais forte que a vitalidade das suas famílias. E a vitalidade das suas famílias depende de como os sexos se relacionam, como o papel masculino e feminino são definidos dentro da família. Se não houver papéis definidos para homem e mulher, e se os papéis forem iguais ou confusos, essa sociedade tende a autodestruir-se. O que nós temos presenciado nesse tempo é um violento bombardeio da mídia contra a instituição chamada família e os papéis que homem e mulher têm a responsabilidade de desempenhar. Hoje em dia, quando uma mulher é chamada de dona de casa, para muitas mulheres isso soa como exploração, mediocridade, opressão. Parece que é um negócio de
segunda classe a mulher ser chamada de dona de casa. A mulher do ex-presidente, do pai, Bárbara Bush, foi convidada para ser paraninfa de uma turma numa universidade. Descobriram que ela não tinha sido doutora em nada, que ela não tinha um destaque a nível social, de função e de posição. Ela simplesmente, durante toda a sua vida, apoiou seu marido e criou seus filhos. Ela foi descartada pelo simples fato de ser dona de casa. E quem é a senhora Bárbara Bush? Esposa de um presidente da maior potência do mundo, mãe de um filho que é presidente, mãe de um outro filho que é governador da Flórida e que amanhã pode ser presidente. Mas essa mulher é descartável, porque afinal de contas ela não tem títulos e títulos de doutorado, ou de especializações, ou de funções na sociedade. E eu lamento que a igreja entra nesse jogo, como que se a mulher, sendo uma dona de casa, é um papel inferior. Quando em quase todas as culturas que já existiram no mundo, a mulher teve esse papel. Deixa eu ressaltar aqui que eu não estou dizendo que a mulher não pode ser médica, que a mulher não pode ser profissional, que a mulher não pode ser advogada. Eu não estou dizendo isso aqui. A mulher pode ser tudo que você imaginar, mas o principal papel dela é esse que eu acabei de falar. Porque em todas as culturas do mundo, esse papel sempre foi o papel principal da mulher. Mas hoje soa como uma coisa assim de, sabe, mediocridade, semi-analfabesta esta mulher, entendeu? Essa mulher é um valorzinho medíocre. Quem está por trás disso tudo, desse bombardeio dos valores judaicos cristãos que norteiam a sociedade, é Satanás. Porque o diabo sabe que se destruir a família, destrói o ser humano. Se destrói o ser humano, ele bagunça com a sociedade e destrói a nação. E o homem? Eu estou só na introdução, viu, queridos? Só na introduçãozinha, viu? E o homem? O homem está perdido. O homem está sem o seu papel definido. E uma das coisas mais terríveis que está acontecendo nesse tempo da pós-modernidade é o enfraquecimento do papel do homem na família. Bem, o homem, o que ele é? Não é provedor porque a mulher agora é provedora. Também ele não toma conta em casa porque a mulher já fazia isso. O que eu sou? Um outro pesquisador, um outro sociólogo chamado George Gilder fez uma pesquisa da sociedade contemporânea, dessa sociedade que estamos vivendo, onde o homem está perdendo o seu papel e está com um papel indefinido e estão enfraquecendo o papel masculino. Ele fez uma pesquisa de que quando o homem não é responsável por uma família, ele canaliza a agressividade sexual dele contra a própria sociedade. Eu estou falando de pesquisa, não estou falando de chute. Olha só. 90% dos crimes violentos são cometidos por homens. 95% dos assaltos a casas são cometidos por homens. 90% de motoristas embriagados, homens. 70% de suicídio, homens. 100% de estupros, homens. 91% da violência contra a família, isso é, contra mulheres e crianças, homens.
80, 90% de todas as categorias de patologias sociais, homem. O homem procria e desaparece. O homem procria e perde o seu papel. Ao ferir a masculinidade, o homem devolve essa violência contra a cultura que o rejeitou.